Aí fui pra... Exatamente. Então eu cheguei lá, o Pedro e a Adelaide me pegaram, fomos até a casa dele, 40, 50 minutos de distância do aeroporto. Quando eu chego lá, Bertaldo, tá o Olavo. Então pronto. Tinha a casa dele, que era uma casa de estilaço americano, uma chácara grande. Em frente à casa, dentro do terreno, tinha como se fosse uma garagem. Era uma garagem bem grande, onde ficava o escritório e a biblioteca dele. Tá? Então uma parte do dia ele passava lá, trabalhando, porque é lá que ele trabalhava, né? Então a gente foi direto pra lá. Encontrou o Olavo de costas, né, assim, olhando pro computador, rindo pra caramba, mas rindo muito. Aí eu entro assim, ele olha, vem cá, vê isso aqui, vê isso aqui. Aí eu fico atrás do Olavo assim, ele, esses caras são muito engraçados. Sabe o que ele tava vendo? Não. Clipe dos Mamonas Assassinas. Não era nada de filosofia, nada de cultura, assim, era uma baboseira, sem fim. Eu ri pra cacete também, porque era muito... A reação dele ao clipe, Minha Brasília Amarela, umas coisas mais... Aí ele levantou, me abraçou, me deu um beijo. Que bom, seja muito bem-vindo e tal, não sei o quê. Olha, aí aqui é a biblioteca, ali tá literatura, ali é teologia, ali é filosofia, ali é não sei o quê. Você fica à vontade pra pegar o que você quiser. Alguém indicou você pra ele? Não, Se zero. você fosse maluco, eu tô pensando nisso. Pois é. Se você fosse um assassino, um louco, Pois é. um pervertido. Mas acho que ele coisas acontecem. percebeu. Então, nesse primeiro dia eu cheguei lá, aí eu comi a Roxane preparou uma torta de camarão, comia. Depois eu descobri que a gente tinha lisos, duros, não tinha dinheiro. Ele ganhava $200 do Jornal do Brasil, nada mais. Era assim, uma coisa que passava dificuldade mesmo lá, tá? E... Gente. Dificuldade, mas essa foi ruim. Eu fui pra lá, mais uma boca pra ele alimentar. Eu fui sem dinheiro também. Tipo, eu não fui. Eu fui... Caraca, o pessoal juntou... Então a gente não comia, praticamente. A gente não assim. Não, comia? era assim, já semana que era um ovo, assim. Que isso, mas cara, era que divertida, doideira. não é uma coisa que foi ruim. Foi... Não, eu entendi. Eu lembro disso. Ovo, um bacon, um cafezinho, um suco de laranja, sei lá, uma coisa assim, daqueles industrializados americanos, era isso. E aí foi lá que eu comecei a fumar. Porque... Quer mais suco? Não, obrigado. E ela... Não, industrializado, também mas tá sem água também. Foi lá que eu Água comecei a... Foi lá que eu comecei a fumar, porque tapava o buraco da barriga. Da barriga. Fumando, né? Exatamente. É. Mas no primeiro dia que eu... Pronto, fui lá, dormi. Acordei no dia seguinte, era normal. Normal. Acordou? 7 da manhã, acordei e falei, não, tá cedo. 7 da manhã é cedo Obrigado. também, né? Deu 8 horas, silêncio. 9 horas, silêncio. 10 horas, eu falei, poxa, eu vou fazer um barulho aqui. Não, o cara tava escrevendo, cara. O cara Foi. só lê e escreve e não faz Então, barulho. eu achei que era isso. Aí eu tentei Não, o cara sair. tava dormindo mesmo. Aí eu feliz saí da do vida. quarto, só que tinha um cachorro, um mastiff inglês, Opa, daquele grande. grande, chamado Big Mac, pra você ter ideia do porte do cachorro. Big Mac no O cachorro. Big Mac sorriu. Aí ele olhou pra mim e falei, aí voltei pro quarto. Falei, agora eu vou ficar aqui esperando alguém fazer barulho. Não vou sair do quarto, né? Vou ficar aqui esperando. Claro, tá doido. 11 da manhã, 12:30, o primeiro barulho aparece. 1 da manhã eles acordaram. Aí, Uma da tarde. Uma da tarde, perdão. É. 1 da tarde eles acordaram. Aí fui, saí, conversei, tal. E a rotina era a seguinte. Eu chegava no escritório do Olavo 11 da noite. E a gente Era madrugada. 11 da noite. noite. E a gente ficava conversando Notívago. Até 7 da manhã. até 4, 5 da manhã. Caramba. Quando a gente desligava tudo e ia dormir. E por isso que o horário era trocado. Então essa era a rotina. Eu chegava 11, 10 da noite. Quarta-feira ele Já ia apresentar. economizava no café da manhã. Quarta-feira ele apresentava pra gente em leitura alta, à tarde, o artigo que ele escrevia pro Jornal do Brasil. Então ele chamava todo mundo no escritório, ele lia e a gente discutia o artigo. E segunda-feira, se eu não me engano, era o programa de rádio que ele fazia, o web rádio, que era o True Outspeak, que eu era o editor nessa época do programa. Eu recebia as perguntas da audiência, ajeitava, arrumava as perguntas, dava pra ele um arquivo e ele comentava aquelas perguntas e notícias no programa de rádio dele. Foi uma experiência incrível. Então, Eu todo imagino. dia... Mas deve ser mesmo. Todo dia, 5, 6 horas, respondendo a dúvidas existenciais. Eu lembro que a dúvida que eu chegava pra ele foi assim, professor, eu intuo que existe uma gramática no mundo. Eu queria aprender a ler essa gramática do mundo. Uma pergunta maluca, né? Que eu fiz pra ele. E... Bom, o asilo intelectual já é asilo maluco. né? já é maluco. Já é um E a negócio. gente ficava conversando sobre tudo. Eu lembro que, nessa altura, o Olavo não tava indo à missa ainda e nem comungando, nem confessando. Mas aí a gente começou a rezar o terço todo dia. Chamava, rezar o terço. A gente começava a rezar o terço todo dia. legal. Rezar o terço todo dia. E... Você que chamou ele pra rezar? A gente chamava rezar... Aí começava a rezar o terço todo dia. Ah, que legal. Nessa... Então você levou uma religiosidade assim da prática. É que o Olavo é muito grande, Kenny, que vocês não têm talvez muita ideia, assim. Falar isso seria muita pedância, né? Mesmo, sabe? Não, você assim, você também levou algo pra ele. É, Você claro. não só bebeu ali na fonte de toda a parte intelectual, de tudo que ele tava Não sei, vivendo. não saberia afirmar isso. Porque Mas se antes ele não tava rezando terço, você chamou ele topou e começou. É porque também rezar o texto é algo grande. Tá bom. Também é algo grande. Eu não vou discutir. Tá bom. você Nossa tem razão. Senhora disse- Eu não vou falar que não. Ainda sei. numa casa. Não, porque eu não vou discutir isso. Mas Então, eu lembro que uma vez foi uma das cenas mais marcantes lá, tá?
A gente tava um dia... Pronto, aí uma aluna, alguém falou do filme do Padre Pio. Lembra aquele filme? Sem esse... Tá sendo um filme novo do Padre Pio, hein? Com o Shia LaBeouf, um filme italiano-alemão, que eu acho que vai ser um sucesso. O Shia LaBeouf, que é um grande ator de Hollywood, que fez Transformers e tal, se converteu fazendo filme. Olha que legal. Se converteu não tem como, né? Putz. O cara faz o filme do Padre Pio. E o Shia LaBeouf era louco. É tipo Jim Caviezel, fazendo Paixão de Cristo. Mas o Shia LaBeouf era realmente louco. Mas eu tava lá assistindo. Aí uma aluna falou do filme do Padre Pio. Eu lembro da gente sentado ele vendo televisão, vendo o filme do Padre Pio. A gente tava assistindo junto esse filme do Padre Pio. Aí tava olhando assim o filme do Padre Pio. Aí, lembra daquela cena? Sabe que filme? Lembra do filme do Padre Pio? Sim, lembro, claro. Aí, aquela cena que vem um fiel fazer fofoca do bispo e o Padre Pio ouve e dá um tapa na cara dele. Sim. O cara sai, vai chorar na floresta e volta depois contrito pra se confessar. O Padre Pio não ouve a confissão, dá o tapa na cara e absolve ele. Essa cena é marcante. Quando termina a cena, o Olavo dá pausa e levanta, vai pra janela, vai pra porta, que dava assim pra um horizonte bonito. Isso era inverno, então tava tudo com neve. Acende cigarro, fica fumando, olhando assim um tempo, uns 15 minutos em silêncio. Eu levanto e fico meio do lado dele, do lado atrás, né? Sem interromper o silêncio dele. Fico com ele ali. E aí ele falou assim, ó. O que será que o Padre Pio falaria pra mim? Nossa. Forte, falaria né? de mim, falaria pra mim. Olha, fez ele pensar. E aí ele para e olha pra mim, assim. Aí eu falei, não sei se eu tenho que falar alguma coisa, ficar quieto, né? Sabe aquela coisa que você fala aqui? Aí eu falei o negócio lá pra ele. Eu falei assim, professor, o senhor tem que ver isso na oração. Foi só o que eu falei. Aí ele, assim, horas de silêncio depois. Ele foi refletindo, meditando. Logo em sequência, eu não lembro do programa de rádio que ele fazia? Aí ele começou a pedir intercessão da Santíssima Virgem Maria e do Padre Pio para que nenhuma ofensa fosse cometida injustamente nesse programa. Aí começou a pedir intercessão deles para fazer o programa dele de rádio, né? Ele começou assim o programa. Nesse mesmo tempo, eu fiz uma jogada. Eu tenho esses e-mails guardados até hoje. Padre Paulo Ricardo. Sim. Eu já conheci o Padre Paulo Ricardo em 2007, 2008. Conheci o Padre Paulo Ricardo, já tinha feito o curso de doenças... Porque agora tem o curso regravado dele de doenças espirituais no site dele e tudo mais. Mas à época circulava um curso, que eram gravações que ele dava pra turma do propedêutico, eu acho, ou né, filosofia, do Seminário Cristo Rei de Cuiabá. Circulava nos grupos de Yahoo Groups. Porra, o pessoal que tá assistindo nem sabe o que é isso. Yahoo Groups, tinha uns grupos de Yahoo Groups, sabe? Eu tinha assistido várias vezes, adorava o Padre Paulo Ricardo. Eu falei, cara, eu acho que o Padre Paulo Ricardo vai adorar o Olavo. Sabe que tinha uma coisa assim, ele pode ajudar o Olavo, sei lá, nessa coisa da conversa. E aí mandei um e-mail aí eu falei, cara... Tu é o campeão de e-mail, né? Campeão do cara de pau. Mandei um e-mail pro Padre Paulo, assim, Padre Paulo, tô aqui no Olavo, tal, você conhece ele? Aí ele me respondeu, claro, conheço, não sei o quê. Ô, Ítalo, não sei o quê, prazer, conheço sim, sei. Aí fui pro Olavo, assim, Olavo, você conhece o Padre Paulo Ricardo? Mas você conhecia o Padre Paulo Ricardo pessoalmente? Não, você botou no geral ali. Botei no geral. Ó, legal, tentou, arriscou. Aí fui no Olavo e falei assim, Olavo, você sabe o Padre Paulo Ricardo grande? Aí ele falou, não, já ouvi falar. Aí eu falei assim, ele adoraria vir conhecer o senhor. O que o senhor acha? Aí ele falou assim, ai, que beleza. Pode falar pra ele vir. Você fez Aí fui pro Padre Paulo e falei assim, Padre Paulo, você não sabe, o Olavo adoraria que o senhor viesse aqui conhecer ele. O que o senhor acha? Acho ótimo, não sei o quê. Aí voltei pro Rio de Janeiro. Com os dois já, né? Mas não fui eu que amarrei o resto. Aí quem amarrou o resto foi um sujeito aqui do Recreio, chamado Jorge Pereira, que era fundador do Farol da Democracia à época. Pessoa maravilhosa também. E ele tinha mais recursos, mais velho, né? E o Olavo adorava o Jorge Pereira. E eu vim... Assim que eu voltei do Olavo, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, não foi a primeira, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi lá na casa do Jorge Pereira conhecê-lo. E aí o Jorge Pereira, um senhor já, porra, me amou e a gente ficou muito amigo. E aí o Jorge Pereira arrumou a ida do Padre Paulo lá pro Olavo. O Padre Paulo ia pra um congresso da Renovação, ou da Canção Nova, eu acho. Lá em Miami, aproveitou e foi pra Virgínia. E meio que, acho que organizou a vida canônica do Olavo. Que legal, gente. Nulidade e tal, casamento, vida sacramental. Então o Olavo logo começou a voltar, a se confessar, ir à missa, não sei o quê. Bacana, que legal isso, hein? É lindo. Pô, caramba. Legal. E não falo quem, nem digo o quê, mas um sacerdote muito fiel e muito verdadeiro confessou o Olavo pouco tempo antes do Olavo de morrer, que ele morreu dia 25 ou 24 de janeiro desse ano, 2022. E poucos dias antes, um sacerdote amigo meu esteve com o Olavo no hospital e confessou o Olavo. E ele me relatou, não dizendo o quê, obviamente, que foi uma das confissões mais impressionantes de intimidade que ele já viu na vida dele. Ele falou, não tenho dúvida que o Olavo está no céu.